Vocês que estão acompanhando aí, façam o seguinte, baixem, certo? Lá no Google Sala de Aula, peço que vocês baixem aqui a atividade 3, certo? Essa será a nossa atividade que nós iremos fazer hoje. Nós iremos fazer, certo? A análise do fluxo por essa barragem de concreto, tá? Então, é uma barragem de concreto aqui de 8 metros de altura. E nós iremos fazer essa geometria que vocês estão vendo aí, tá? Pessoal, antes de iniciarmos, todo mundo conseguiu instalar o software? Sim ou não? Alguém teve algum problema? Tudo ok? Sim, sim. Beleza, gente. Caso vocês não tenham instalado, tá? Tentem instalar aí rapidinho, o software ele é gratuito, certo? É fácil a instalação, tem um tutorial, certo? Então, tentem fazer a instalação enquanto eu vou fazer com vocês uma breve explicação teórica aqui sobre o assunto, tá? Vou tirar aqui 10 minutinhos para a gente fazer essa explicação e já já a gente passa para o software em si, ok? Deixa eu abrir aqui só um caderno para rabiscar aqui com vocês. Gente, ok, deixa eu só alterar aqui. Ok. Gente, sobre as nossas atividades, tá? Vamos lá. O que nós iremos ter aí até o final, né, da nossa prova aí, no nosso último dia de aula? Bem, as atividades, gente, só para quem ainda não viu, eu postei aqui as notas atualizadas, incluindo a primeira atividade, que faz práticas 2, 3 e 4, tá? Vamos ter, eu vou ver se ainda hoje eu publico as notas das atividades 5 e 6, que eu passei para vocês, tá? E, em relação às práticas 7 e 8, gente, eu estou pensando em ver aqui com vocês, substituir essa nota pela essa atividade que nós iremos fazer hoje, tá? E aí ficariam 3 atividades com vocês. Tem a primeira atividade, a segunda de laboratório vocês já entregaram também, e aí ficaria só essa de hoje com vocês, para vocês terem tempo aí, folga para estudarem para a prova de vocês. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Beleza? Gente, em relação à atividade de hoje, parte a gente vai fazer em classe, parte vocês vão fazer em casa. Mas é importante destacar aqui para vocês que, enquanto vocês forem fazer essa atividade, vocês vão estar estudando para a prova, tá? Então, é uma atividade que vai um pouco ser voltada aqui para a arguição de vocês, tá? Então, publico essa segunda parte aqui. Teve alguns alunos que não tiveram nota. Vejam aí, professor, eu mandei, mas tá 0 minha nota. Manda de novo, tá, pessoal? Então pode ser que tenha acontecido algum erro, alguma coisa do tipo. Manda novamente e me avisa por e-mail, tá? Caso você esteja faltando a nota aqui. Lembrando que a nota dos trabalhos vai fazer parte da média e compondo 20% da nota final, tá? Então, quem ainda está devendo alguma coisa, manda aí, certo? O mais breve possível, aí, mais rápido possível, para a gente ter essas notas aí antes de fecharmos o semestre. Gente, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Sim, eu ia rabiscar aqui com vocês um pouco a respeito sobre o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje, tá? E aqui é só para a gente entender, pessoal, um pouco sobre o que é a modelagem geotécnica aqui que nós iremos fazer. Pessoal, vocês vão estudar aí, vocês vão estar utilizando o GeoStudio, certo? O GeoStudio 2025, tá? Que software é esse, pessoal? Esse é um software de modelagem geotécnica em que utiliza
o método dos elementos finitos. Pergunto a vocês, vocês já viram métodos numéricos, sim ou não? Já viram métodos de elementos finitos? Métodos numéricos, sim. Mas não viu métodos de elementos finitos lá em métodos numéricos? Sim ou não? Sim, professor, a gente viu na cadeira. Ah, então vocês já sabem o que é, né? Vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês. O que é métodos de elementos finitos, gente? Vamos lá. Eu vou fazer aqui o exemplo bem básico de uma barragem, tá? Vou fazer aqui o desenho da minha barragenzinha. Ficou ruim aqui o talude, mas tudo bem, não tem problema, tá? Aqui o reservatório, certo? E aí o que acontece? O que é um método de elementos finitos, gente? Eu vou dividir o meu problema em vários elementos. Esses elementos aí podem ser quadriláteros, triângulos, certo? Enfim. Então nós vamos dividir aqui o nosso domínio em vários elementos. O que eu vou dizer para o meu problema? Olha, tá aqui a minha barragem, certo? O nível do reservatório aqui, gente, tá, por exemplo, em 6 metros, tá? O que eu vou falar? O que eu vou resolver aqui, pessoal? A equação de Laplace. A equação de Laplace, certo? É a derivada segunda em x mais em y igual a zero. 2, 2, tá? O que ele está derivando aqui, pessoal? A carga total, tá? Carga total, carga altimétrica, mais carga piezométrica, tá, gente? Ok, então a equação de Laplace, que é a equação de governo do fluxo pela barragem, ela vai ser resolvida numericamente no método de elementos finitos. Como? A gente faz isso, pessoal, nos nós. Então a gente tem aqui os nós. O que eu digo para os nós, pessoal? Olha, eu vou dizer aqui que a carga total nesse nó aqui é 6 metros. A mesma coisa aqui, a carga total igual a 6 metros, carga total igual a 6 metros. Aí o que ele vai fazer, pessoal? Como a carga total, que é altimétrica mais pesométrica, ao longo do talude todinho é 6 metros, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa equação de Laplace e vai fazer o seguinte, ele vai derivar em relação a x, em relação a x, em relação a y. Aí o que ele faz, gente? Ó, ele vai pegar esse ponto aqui, por exemplo, qual é a distância aqui de x? É o meu ΔX. O meu ΔY, certo? Em relação a outro ponto, enfim. Então ele vai calculando, pessoal, numericamente a carga no ponto seguinte com base nessas variações de x e y com o ponto anterior. É mais ou menos isso, tá? Então, o método dos elementos finitos, ele vai fazer esse cálculo, tá? A cada nó. E aí ele vai propagando o resultado em todos os nós, tá, pessoal? É isso, o método dos elementos finitos. Então, ele vai calculando para cada nozinho desse vai variar x e y? Vai. Então, ele recalcula aí a carga total, certo? Devido a essa variação de x e y. Apenas isso, tá, pessoal? Então, até que, né, atinge aqui o talude de jusante, tá? Então, pessoal, o método dos elementos finitos é um método bem simples, certo? Um método numérico em que vai fazer o cálculo, pessoal, não é exato, é aproximado, tá? Não vão na ilusão de que achar, não, o nosso método aqui, ele vai te dar o resultado exato. Não, é uma aproximação, tá, pessoal? Algumas coisas que vocês têm que ter em mente. Em relação ao método, pessoal, você tem, por exemplo, uma malha, você tem aqui o teu domínio, e aí eu tenho uma malha
com, sei lá, uns 20 elementos. Se eu aumentar o número de elementos, pessoal, aumentei aqui o número de elementos, ó. Criei mais elementos na minha malha. Aumentei para 40, aumentei para 80, enfim. Quanto mais elementos, melhor? Sim, gente. Quanto mais elementos, melhor, tá? Por que que mais elementos é melhor? Porque você tem mais cálculos. Quanto mais elementos que você vai ter na malha, mais nós você vai ter nessa malha. Consequentemente, mais equações, mais cálculos, né, que você vai fazer, mais resultados você vai ter, certo? Então, o processo aí de cálculo vai fazer com que você melhore a precisão do teu modelo. É lógico que existe um limite, que é um limite numérico, tá? Não adianta você colocar 1 bilhão de elementos finitos, não vai fazer 1 bilhão de cálculos, mas vai melhorar o resultado? Não, tá, pessoal? Então, existe um limite ali, que a gente chama de limite numérico, e você tem que se atentar para esse limite, a gente vai discutir ao longo da aula, tá? Então, pessoal, aqui é só uma introduçãozinha, só para vocês entenderem o que é o método de elementos finitos, tá? Gente, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu GeoStudio, tá? Vocês que estão aí com o software instalado, só um minuto. Eu estou emulando aqui o Windows, tá, gente? Beleza. Quando vocês instalarem aí o software, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, onde está instalado o software, ele está na pastazinha chamada Sequent. E aí, gente, muito cuidado, tá? Aqui você tem... Aqui ele colocou 3, não sei nem porquê, esse aqui é novo, mas você tem o GeoStudio 2025 e tem o GeoStudio Viewer. Não vão abrir o Viewer, pessoal. Vão abrir esse aqui, o GeoStudio 2025.1.1. Cuidado aí. O Viewer é só para visualização. Se você abrir o GeoStudio Viewer e tentar fazer a atividade com esse GeoStudio, vocês não vão conseguir fazer nada, tá? Então, primeiramente, vamos abrir o correto, tá? Você pode também descrever aí, né, em pesquisar, na hora que você digitar GeoStudio, ele vai aparecer o GeoStudio que você tem que abrir, o Viewer, e esse terceiro aqui que eu não sei, não faço ideia de qual que GeoStudio é esse, tá, pessoal? Mas tudo bem. Então, eu vou abrir aqui o primeiro GeoStudio 2025.1. Peço que vocês abram aí no aplicativo de vocês, tá? Abrindo aqui o meu, só um minuto. Ok. Eu acho que ele está com uma alteraçãozinha de escala, viu, gente? Eu vou fechar o meu rapidinho. É porque eu mudei a resolução do computador. Deixa eu reiniciar aqui o Windows. Só um minuto. A minha tela ela é ultra wide, mas quando eu projeto para vocês em aula, fica muito pequenininho. Aí normalmente eu reduzo aqui a escala, né, a resolução do monitor para 1080p. Então vou só reiniciar aqui o sistema, só um minuto. Enquanto reinicia aí o sistema, gente, semana que vem nós faremos a nossa prova de 8 às 10, tá? As listas de exercícios já estão aí disponíveis para vocês. Peço que vocês resolvam aí, certo? As listas. Não melhorou em nada. Mas tudo bem, vamos lá, vamos desse jeito mesmo. A escala está um pouco ruim, vai ficar um pouquinho grande, mas tudo bem. Pessoal, quando vocês abrirem pela primeira vez o GeoStudio, pode ser que apareça uma mensagem
tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui com... Deixa eu alterar aqui a licença. Pode ser que apareça esta mensagem aqui para vocês. Selecione o método para continuar, tá? O que você vai fazer? Você vai usar aqui uma licença legada FlexNet. Então, quem estiver aí usando aí o software, abriu essa janela pela primeira vez, você abriu o aplicativo pela primeira vez, você usa aqui, ó, usar uma licença legada, clica em avançar. Provavelmente vai abrir outra janelinha, você só dá um OK lá, ou fecha a janela, tá? Aqui não vai fazer isso, pessoal, porque eu já fiz esse procedimento nessa versão aqui, esse já é o estúdio instalado, tá? Mas quem tiver aí, faz este procedimento que eu falei aqui para vocês. Gente, todo mundo conseguiu abrir o software? Sim ou não? Alguém atrasado? Beleza. Pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, não sei como é que tá indo de vocês, tá? Mas a licença, gente, ó, na licença aqui, vocês vão procurar a licença estudante. Eu acho que talvez esteja na melhor licença disponível. Vocês procurem licença estudante, tá? Então, busquem aí a licença estudante e já cadastra aí, certo? Antes de começarmos. Ok, gente, aí? Beleza? Então, uma vez selecionada aqui a licença estudante, nós temos várias licenças, tem a plena, a básica, a de visualização. A de visualização, pessoal, não faz nada, tá? Ela só permite visualizar. A licença básica e a plena, pessoal, depende aí do software que você for comprar. E aí o software não é barato, tá, pessoal? Dependendo aí da licença, né? A básica, por exemplo, normalmente são 3 softwares, tá? Os 3 softwares principais, que é esses aqui, o Slope, o CIP e o Sigma. E tem a plena, que envolve o pacote completo. Qual a diferença, pessoal? É a questão aí de número de aplicativos e de preço também, tá? Esse software, só por curiosidade, pessoal, dependendo aí da licença, ele pode chegar a custar aí uns 20 mil dólares, que dá aí, né? Converte aí para o infinito e dá 100 mil reais a licença plena, perpétua, enfim. Existem algumas licenças mais simples que você pode pagar por ano, tá? Que aí tem um custo um pouco mais baixo. Não vou saber, pessoal, mas algo em torno de, sei lá, de 4, 5 mil reais por ano, alguma coisa assim. Não vou lembrar aí. Nem vou saber porque eu uso a versão pirata. Então, já vou logo confessando aqui, tá? Mas, enfim, gente. Temos, então, a licença estudante, que eu já vou deixar aqui, certo? Habilitado. Outra coisa que eu quero que vocês façam, pessoal. Selecionar o modelo, ó. Vocês notem aí que o de vocês deve estar em imperial. O que é o modelo imperial, gente? É em libras, as dimensões em pés, em polegadas, nessas dimensões do sistema inglês, tá? Se você não fizer essa alteração, gente, todo modelo que você for fazer vai ficar tudo errado. Não tem jeito de consertar depois, tá? Então, muita atenção aqui, gente. Modelo. Busque aí o modelo Metric. Pode ser Metric, Metric A3, Metric A4, certo? Eu vou deixar só Metric mesmo, tá? Não precisa ser outro. Então, a questão aqui dos outros Metric, gente, é só porque ele já configura a impressão, tá? Já para um modelo A3, A4, enfim, tá? Mas eu posso deixar aqui só no modelo Metric, porque a intenção da gente é só fazer a modelagem mesmo, tá? Então, selecione aí o modelo Metric. Eu imagino que aqui, pessoal, na dimensão já esteja 2D, não mexe em nada, tá? Deixa aqui na 2D. Existem outros tipos de dimensão, 1D, axissimétrico, 3D, certo? Então o software ele pode fazer outros tipos de modelagem,
dependendo aí da geometria, tá? Normalmente, a maioria, 99% das modelagens, normalmente é a 2D, tá, pessoal? Então, podem deixar 2D aí, certo? Em que você vai fazer a modelagem variando as dimensões no X e no Y. Pessoal, uma discussãozinha rápida aqui. Vocês podem ver que tem vários tipos de análise. Tem o Slope, tem o SIP, tem o Sigma, tem o Quake, tem o Temp. O que são esses softwares, gente? Esses softwares, pessoal, são os módulos contidos aqui no GeoStudio. Aquele é como se fosse o nosso Office, por exemplo. O Office aqui você tem o Word, o Excel, o PowerPoint. Cada software dentro do pacote, né, do Office da Microsoft, você tem ali, né, cada um com uma funcionalidade. O Word você escreve, o Excel você faz cálculos, o PowerPoint você apresenta alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o Slope W, pessoal, ele vai calcular a estabilidade de talude, tá? Coisa que vocês vão ver no próximo semestre, tá? E vocês irão ver que quem for fazer comigo, vocês vão fazer, certo? Alguma aplicação prática utilizando este módulo aqui do Slope W, em que você faz uma análise de estabilidade. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, você vai fazer uma escavação, né? Você vai dimensionar aqui um aterro, por exemplo, algo do tipo. Esse aterro ele vai ter uma inclinação aqui, que é o nosso talude, tá? Dependendo dessa inclinação, dependendo do solo, gente, esse talude ele pode romper, tá? É o Slope W que faz o cálculo para saber se essa geometria ela suporta, certo? A estabilidade, né? O SIP, pessoal, este é o software que nós iremos fazer hoje a modelagem. O SIP, gente, ele é um software que vai modelar percolação pelo solo, fluxo, certo? Então é esse o que nós iremos estar estudando aqui com vocês. Tem o Sigma. Sigma é outro software que a gente vai ver, quem for fazer comigo, vai ver em Mecânica dos Solos 2, tá? O que é o Sigma, gente? Você vai aplicar uma carga, por exemplo, tá? Vamos supor aqui que eu tenha o meu terreno aqui e construo aqui um elemento, uma sapata, por exemplo, tá? Que ela vai aplicar aqui um esforço nesse solo. E aí o que vai acontecer, gente? A aplicação dessa carga nesse terreno vai fazer com que ele tenha uma deformação. Estou exagerando aqui, mas ele vai se deformar, certo? Então vai ser uma deformação devido a um carregamento. Tensão, deformação, tá, gente? Então é isso que o software do Sigma W faz, análise de tensão e deformação. Aí tem outros módulos, gente. Tem um Quake para análise de tensão e deformação com abalo sísmico, tem o Temp para análise de propagação térmica, certo? Então tem alguns outros módulos que não são nem muito interessantes, certo? O Temp, por exemplo, talvez seja interessante para um país, né, tipo Rússia, que tem uma variação climática, né, muito grande lá, tem congelamento do solo, coisa e tal, e aí você tem, né, como avaliar o impacto, né, no comportamento geotécnico. Mas para cá, para o Brasil, não é muito útil esse módulo aqui do Temp. Quake também é a mesma coisa, nós não temos muitos terremotos, então são alguns módulos com funcionalidades muito específicas. Então, no geral, são esses três aqui, o pacote mais básico do GeoStudio. Gente, então, terminei a minha introdução, tá? Então, mais uma vez, antes de começarmos, vejam aí, se você selecionou a licença estudante e se você mudou aqui o modelo de Imperial Parametric, tá?
Todo mundo ok? Então, vamos lá, gente, ó. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Clique aqui no CIPW, tá? Então, cliquem aí no CIPW. Bem aqui no CIPW, tá? Então, vocês vão clicar aí onde está CIPW. Ok, gente. Uma vez que você clicou aí no CIPW, deixa eu colocar aqui o chat aqui para baixo. Vocês estão vendo aí que está um pouquinho grande, tá? Até sair da lupa, que como está grande aqui a resolução, vocês não vão ter problema de visualizar. Você nota que ele já criou aqui a análise CIPW, não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Isso aqui são as configurações de projeto. Nós vamos manter default, certo? Essas configurações. Então, para quem abriu aí, certo? Basta fechar. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho a janela. Para você fechar, você pode fechar, certo? Ou aí no X, ou aqui no X, ou no botãozinho de fechar, tá? Então, eu vou fechar aqui e já estou aqui com minha área de trabalho do GeoStudio, tá? Pessoal, deixa eu também só encerrar esse software aqui, ok. Todo mundo está com o GeoStudio aberto aqui na área de trabalho? Alguém atrasado? Tudo bem? Professor, Diga. o meu, eu não sei o que foi que aconteceu, eu nem consegui abrir. Aí eu tô com um problema, eu tô tentando desinstalar e instalar de novo. Aí eu creio que eu não vou conseguir acompanhar, mas eu tô aqui na aula, depois eu faço. Está sendo gravada a aula, né? Então não se preocupe. Tá ok. Deixa eu só conferir se está mesmo gravando. Deixa eu ver aqui, mostrar. Onde é que está a barrinha de gravação? Eu acho que não estava gravando, viu, gente? Deixa eu ver se está gravando aqui. Gravar a tela do PC. Só um minuto. Deixa eu checar. Não, tá gravando sim, tá aqui. Tá aqui, 28 minutos. Ainda bem. Beleza, gente. Então, mas, professor, não, como a colega de vocês, já deu um probleminha, tá? Não tem problema não. Você tenta instalar aí, assiste a aula, depois vocês fazem, tá? Não tem problema não, viu? Gente, vamos lá. O que que vocês vão fazer? O Lucas falou como abrir o navegador de projetos, esse outro aí de soluções. Como abrir o navegador de projetos? Vamos lá, Lucas. Tu abre aí o GeoStudio, tá? Tu abre aí, eu vou abrir aqui de novo. Ok? Deu problema, não consegui chegar nessa tela aí. Abre aí o GeoStudio de novo, ó, vou abrir outro. Certo? Uma vez aberto, verifica a licença se é estudante, se o modelo é o Metric, tá? E aí você clica aqui, ó, no CIPW, tá, gente? Então clica aí no CIPW, eu vou clicar aqui, ó. CIPW, ele tem aqui dois triângulozinhos meio cinza, né? Então clica aí no CIPW, é o segundo módulo de cima para baixo. Clicou, ele abriu a janela de projeto, né? Dados projeto, é só fechar, tá, pessoal? Não precisa fazer nada aqui. Então, ó, aqui aí em cima eu vou fechar e já está aí pronto, certo? Para vocês fazerem, tá? Pessoal, o que que nós iremos fazer? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu procurar aqui, cadê? Só um minuto.
eu acho que é essa aqui. Pronto. Pessoal, é esse o modelo que nós iremos fazer. E vejam bem, olha o que ele pede, pessoal. Ele pede para calcular a vazão por baixo aqui da barragem, certo? Pela fundação, vazão, subpressão da fundação e fator de segurança quanto à erosão hidráulica pela fundação. Aqui, no item B, ele pede para vocês refazerem para a cota 16. E o item C, ele pede para você refazer o item B pelo método gráfico. Então, gente, o que nós iremos fazer hoje, na nossa aula agora? Só o item A, com a cota aqui, ó, do nível do reservatório na cota 12, tá? O que vocês vão fazer em casa, tá? Vocês vão levar o nível até a cota 16 e vão recalcular tudo, vazão, a subpressão, vou já explicar o que é, mas é basicamente aqui a pressão embaixo da barragem, de baixo para cima, tá? E o fator de segurança contra a ruptura hidráulica, que é justamente aqui no pé da barragem, né? Quanto é que é o gradiente de saída, o I, né? E aí você calcula aí o I crítico. O I crítico aqui, ó, como o gama-sat é 21, dá 1,1 o I crítico, tá? Então, você vai avaliar, né, o fator de segurança em relação ao fluxo por baixo aqui da barragem. Gente, vocês estão acompanhando aí? Vamos lá, como é que eu vou fazer agora? Primeira coisa que vocês vão fazer, gente. Nós vamos entrar com estes pontos aqui desta geometria, tá? Pessoal, outra coisa muito importante que já aconteceu, por isso que eu vou falar isso aqui para vocês. Tô assistindo a aula aqui, eu vou pedir ao fulaninho para me mandar aqui o que ele fez. Eu só mudo o meu nome e mando aqui para o professor a atividade. Não façam isso, gente. Por mais que todo mundo esteja fazendo o mesmo exemplo, passo a passo, igualzinho aqui, nenhuma modelagem, pessoal, vai ser igual. Todas vão ser diferentes. Vão ter algumas coisinhas diferentes durante o processo. O processo de cálculo, pessoal, não é igual para todo mundo, tá? Então, se você fizer isso, dá para descobrir quais são as modelagens que foram feitas, certo? Que são iguais e eu corto o ponto dos dois, tá, gente? Então, muito cuidado para quem estiver fazendo, não empresta, não manda o arquivo para o colega. E se você for tentar, não fiz aqui a atividade, faz aí depois, eu vou dar um tempinho para vocês para entregar essa atividade, tá, gente? Então, estou gravando aqui, estou fazendo passo a passo, é importante, é importante. Muitos professores nem fazem essa atividade, esse tipo de atividade com vocês, com os alunos, tá? Então, eu estou fazendo aqui o que normalmente fazemos na engenharia, tá? O que um consultor, um projetista faz na prática, pessoal? Isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então, vocês estão tendo a oportunidade, eu peço a vocês que aproveitem essa oportunidade, beleza? Então, gente, voltando aqui, terminado aqui os alertas, vamos lá. Nós vamos introduzir, pessoal, essas coordenadas aqui no software. Quem já usou aí AutoCAD, sabe que o AutoCAD, né, tem uma interface mais ou menos parecida, né? Você lá no AutoCAD, você dá uns comandos, né? Você pode criar linhas, pontos, enfim, né? Tudo em um sistema de coordenadas no plano 2D. É a mesma coisa, tá, gente? Tanto é que nós chamamos o software aqui, né? Nós dizemos que o GeoStudio tem uma interface tipo CAD, tá? Porque é muito semelhante ao AutoCAD. Então, pessoal, nós vamos introduzir estes pontos aqui. Só esses pontos, gente, só, que é o que vai ser regido pela equação de governo de Laplace, tá? Na barragem aqui, pessoal, vai ter fluxo? Não. A barragem é de concreto. Não tem fluxo pelo concreto. Tem? Tem. Muito pequeno, gente, desprezível, tá? Não vou dizer que não tenha, tem sim. Qualquer material tem uma certa, né, porosidade, consequentemente uma percolação, mas isso a muito longo prazo, tá? Então, a curto prazo aqui que a gente vai analisar,
o que percolar aqui por dentro do maciço da barra de concreto, né, pelo concreto, é desprezível, tá? Você nem contabiliza. Então, o que vai ser realmente importante aqui para o nosso problema é a fundação. Como é que eu faço isso, gente? Vocês que estão acompanhando aí, deixa eu abrir aqui o GeoStudio. Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão aqui em dados, certo? Busquem aí dados, pontos, tá? Pessoal, alguém atrasado aí? Todo mundo acompanhando? Se alguém atrasado, fale antes que a gente passe para outro processo aqui, viu? Então, professor, travou, o computador reiniciou, a internet caiu. Não se preocupem, gente. Pode chamar aqui que eu repito alguns processos que vocês perderam, tá? Então, pessoal, dados. Então, busque aí dados, pontos, 3 pontinhos, né? Vocês notam que abri aqui uma janela. O que você vai fazer, pessoal? Você vai digitar as coordenadas. Primeira coordenada aqui, ó. Você vai digitar aqui o 0 no X, 0 no Y. E clica aqui, ó, no botãozinho adicionar. Deixa eu ver aqui na minha tela. Vocês notem que ele criou aqui, ó, um ponto 1. Certo? Deixa eu ajustar aqui o zoom. Vocês notam que ele criou um ponto 1 bem exatamente no 0, 0, tá? Segundo ponto, gente. Segundo ponto, 0, 8 e depois o ponto 10, 7, tá? Então, segundo ponto, 0 no X, 8 no Y. Você pode também, gente, apenas clicar no teclado aí no Enter, ó. Cliquei em Enter aqui no meu, ele já cadastrou o segundo ponto, tá? Terceiro ponto, 10, 7. Professor, eu errei o ponto. Em vez de digitar 10, 7, sei lá, digitei 10, 9, sei lá. Você pode simplesmente clicar na linha, né, que você errou e digitar novamente agora o valor correto, tá, pessoal? Então, você pode fazer dessa maneira ou, né, você digitou aqui errado, clique em desfazer, ó. Ele desfaz o ponto, tá? E aí você pode voltar aqui e digitar o ponto correto. Ou dar um Ctrl Z também, tá, gente? O Ctrl Z funciona aqui também, tá? Deixa eu ver aqui o quarto ponto, não sei decorado. O quarto ponto é 27 no Y. E o quinto ponto, 32, 6. Ok. 27 no Y. 32, 6. E o sexto ponto, gente, 32, 0. Todo mundo digitou, pessoal? Então, digita aí rapidinho. Alguém levantou a mão? Ok. Então, 0, 0, 0, 8, 10, 7, 27, 32, 6, 32, 0. Então, pessoal, isso aqui é a geometria do nosso problema, tá? Uma vez que você terminou de digitar, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu baixar também um pouquinho aqui o chat. Então, uma vez que você terminou de digitar, basta fechar, ó. Tem um botãozinho de fechar, tem um xizinho aqui, tanto faz, tá? Então, clique aí no botãozinho de fechar. Pessoal, na navegação, gente, ó, na navegação, quem tiver aí com o mouse, a rodinha aqui do mouse, ó, você dá um zoom, certo? Um zoom out, né? Um zoom in, um zoom out, e aí você consegue, né, visualizar os pontos que você, né? Alguém levantou a mão? Sim ou não?
A Railana, né? Pode voltar à tela dos pontos, professor. Ah, beleza. Dados, pontos. Ok, Railana? Aí você digita aí nos teus pontos, são apenas 6 pontos, tá? Então, pessoal, mais alguém atrasado? Todo mundo acompanhando? Beleza? Gente, deu certo? Beleza. Então, ó, basta fechar. A questão dos pontos aqui, gente, tem um jeito mais fácil, tá? Eu vou copiar aqui. Vou abrir aqui o Excel rapidinho. Se você tiver só as coordenadas, vou mandar aqui as coordenadas aqui para vocês, tá? E aqui eu vou deletar o meu tudinho, ó, só para vocês verem que também dá certo, tá? Se você tiver as coordenadas, seja no Excel ou TXT, certo? Ó, gente, é só você selecionar as coordenadas, como eu estou fazendo aqui, ó, no chat, certo? Copia, clica na primeira linha e dá um Ctrl V, cola, e ele cola também e cria aí os pontos, tá? Então é bem intuitivo, bem fácil, né, de manipular. Você pode configurar aí, né, digitar primeiro os pontos no Excel, as coordenadas, e depois passar para cá, para não ficar tendo que digitar, tá? Uma vez que digitou aqui os pontos, basta fechar. Beleza, gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Eu não coloquei um outro monitor, pessoal. Deixa eu só conectar aqui meu iPad com vocês. Só um minutinho. Que aí eu passo essa janela lá para o iPad. Só um minuto. Como é que eu... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui no meu. Só um minutinho, pessoal. Ah, sim. Deixa eu abrir aqui as configurações. Telas. Deixa eu adicionar aqui uma tela. Não, deixa. Vou deixar aqui o chat mesmo, senão a gente vai ficar perdendo tempo. Então, pessoal, uma vez que você fez aqui os pontos, certo? O que eu estava explicando para vocês, que você pode dar o zoom com a roda aqui do mouse, tá? Você pode simplesmente clicar aqui, ó, nesse maisinho, certo? Você clica aqui no mais, na lupa, e você pode dar um zoom. Você pode reduzir o zoom clicando aqui no menos, certo? No maisinho aqui você tem que selecionar aqui uma janela para dar o zoom. Ou você pode clicar nesse aqui, ó, zoom objetos. Ele vai dar um zoom em todos os objetos que tu tem aí na tua tela, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Ok, gente, o que que nós vamos fazer agora, tá? Próximo passo, eu vou aqui com vocês criar, gente, ó, esses eixos aqui, tá? Esses eixos aqui, pessoal, eles ajudam muito a gente, principalmente a visualizar as dimensões aqui do nosso projeto, tá? Então, como é que vai ser, ó? Você vai criar um eixo, aqui eu coloquei de -2 até 32, e no y de 0 até 18, tá? Então, vamos lá fazer esses eixos aqui. Como é que eu faço isso? Bem, você vai clicar aqui em desenhos e vai procurar, pessoal, eixos, tá? Procura aí, desenhos, eixos. Clicado aí, ele vai aqui abrir uma janela. E aí você vai fazer o seguinte, ó. No eixo X, vocês vão colocar -2, 32.
No eixo Y, ele vai de 0, acho que até 18, né? 18. Mínimo 0, máximo 18, tá? O incremento, gente, está aqui habilitado automático, eu vou desmarcar, eu vou colocar aqui 2 no eixo Y. Vai ficar 2 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, recapitulando, gente, no X, ó, menos 2, 32, o incremento automático eu desmarquei e coloquei aqui 2, né? Já estava 2. No eixo Y, 0, 18, 2. Aqui, ó, distância em cima, eu vou marcar para ele aparecer o eixo distância em cima. E aqui do lado, elevação, eu vou marcar aqui também, para ele aparecer elevação, tá? Eu acho que vi até 34, né, no desenho, mas tudo bem, para deixar em 32, não tem problema, tá? Pessoal, então vejam aí, certo? Desenhos, procure desenhos, clique em eixo, vai abrir essa janela, e aí vocês digitam esses valores, tá? Esses valores, pessoal, depende muito da geometria que tu está analisando, tá? Se tiver uma geometria um pouco maior, vai ser um pouco maior, enfim, tá? Então, depende aí do teu objeto. No caso aqui é uma barragem pequena, então mais que suficiente esses eixos aqui. É necessário para modelagem? Não, tá, pessoal? Isso aqui é só perfumaria. Mas, quando você apresentar a análise a alguém, dá para a pessoa ter uma boa noção. Olha, a espessura aqui são 8 metros, aqui são 6, certo? A barragem aqui tem 10 metros de comprimento, enfim. Então dá para você ter uma boa noção, né, geométrica aqui quando você tem esses eixos, tá? Terminado aqui os eixos, basta fechar. Então vou fechar aqui a minha janela, tá? Vou dar um zoom nos objetos. Está aí o nosso modelo, né, já em construção. Pessoal, alguma pergunta? Alguém atrasado? Todo mundo acompanhando aí? Tudo ok? Beleza. Ok, gente, então vamos lá. O que vocês vão fazer, pessoal? Quem já foi criança aí e já brincou de ligar pontos, a gente vai fazer isso aqui, tá? Vocês vão criar esta região aqui do solo, tá, pessoal? Isso chama-se, certo? De a gente delimitar, né, ou definir, certo? O nosso domínio aqui do nosso problema, tá? A nossa região, onde vai ficar os elementos finitos. Então, nós temos que ligar ponto a ponto, tá? Essa região aqui. Vamos lá. O que vocês vão fazer então agora, gente? Ó, vocês vão clicar aqui em aplicar regiões. Então clica em aplicar regiões. Ele vai abrir aqui, ó, uma janela perguntando qual o tipo de região, tá, pessoal? Normalmente é um polígono, tá? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui de região sobreposta, que é um pouquinho mais complexo, tá? Quando você já tem uma região definida, e aí você quer criar uma região dentro de outra, ou dividir essa região, tá? Então, no caso aqui, vai ser uma região do domínio. E aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aproximar teu cursor até o primeiro ponto, ó, na coordenada 0, 0. E vai clicar nesse ponto. Vocês notem, ó, que ele começou a criar uma linha a partir do primeiro ponto. Gente, muito cuidado. Se você, ó, vou clicar aqui no segundo ponto, ó, tem que chegar bem pertinho do ponto e clicar. Se você não chegar muito perto do ponto, gente, o que vai acontecer, ó? Eu aproximei meu cursor aqui, não cheguei em cima do ponto, cliquei e olha a bobagem, gente, fiz um ponto, não era para ter feito. Se acontecer isso, você clica em desfazer, tá, ó? Clica aqui em desfazer. E aí você pode clicar no ponto certo, tá? Então você tem que chegar bem pertinho do ponto, bem em cima do ponto,
e clicar. Então, eu vou clicar aqui no ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, volta para o ponto 1. Vocês notem que ele fechou a região, ó, região 1, na sequência de pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Repetindo, tá? Você vai em aplicar. Opa, clica aqui em aplicar. Regiões. Basta agora, depois que abrir essa janela, pessoal, não precisa fazer, né, nada aqui na janela, basta você vir aqui com o cursor no primeiro ponto, clicar em cima do primeiro ponto, clicar em cima do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e volta para o ponto 1. O Sérgio perguntando, computador tá osso, sei que pedi mais, mas pode dar uma resumida naquela primeira parte dos dados pontos? Rapidinho, viu, Sérgio? Tá? Pessoal, então, quem concluiu aí, ó, basta fechar, porque você só precisa fazer essa região 1, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho um intensivão com o Sérgio, tá? Só, eu acho que eu tenho uma janelinha aqui aberta. Viu, Sérgio? Tu tá com a tua janela aberta aí, não tá? Com o CIP, tudo direitinho, né? Sim? Você vai lá em dados, ó, dados, pontos, tá? E aí, Sérgio, faz o seguinte, ó, para ser mais rápido, tá? Você vai aqui no chat e copia lá aqueles pontos, ó, do 00, cuidado aqui, ó, pegar todos os pontos, até 32,0, ó, tá? Então, peguei aqui do 00 até 32,0, que copia, tá? Clica na primeira linha e cola. Beleza? Que aí fica mais fácil de você, né, definir os pontos no teu projeto. Deu certo aí? Sim? Só copiar, viu, Sérgio? Beleza. Copiou, ó, fecha. E aí tu faz esse procedimento aqui, ó, aplicar, região, e aí tu liga os pontos, criando a região 1 do teu problema. Terminou de digitar, ó, terminou de juntar todos os pontos, pessoal. Ah, precisa ser nesse sentido? Não, viu, gente? Você pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu posso, por exemplo, começar aqui, aplicar região. Vou começar aqui do ponto 3, e aí vou no sentido anti-horário. Pode, não tem problema não, ó. Certo? Ele cria a região do mesmo jeito, tá? Horário, anti-horário, normalmente eu gosto no sentido do horário do primeiro ponto, né? Porque é mais intuitivo, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Só não pode fugir dessa sequência, tá? Então tem que ser esse caminhamento, certo? Ou horário ou anti-horário, mas você pode começar também em qualquer ponto, tá? Basta fechar aí. Gente, antes que dê algum problema na modelagem de vocês, tá? Salvem aí, tá? Deixa eu voltar aqui para o que eu estava fazendo. Vamos salvar aqui, tá? Essa modelagem. Vocês vão ver aqui, ó. Você clica em arquivo, salvar, tá? Ó, Ctrl S. E vocês vão salvar aí em algum lugar aí de vocês, tá? Eu vou salvar aqui nos meus documentos, criar aqui uma pasta, aula, acho que é 11, sei lá, aula 11, alguma coisa assim, ou aula do CIPW, enfim. Gente, e coloque o nome de vocês,
Fica mais fácil para identificar quando eu for corrigir, tá? Vou colocar aqui meu nome, Rosiel, e clicar em salvar, tá? Vou clicar aí em salvar. Vocês notam que ele vai salvar, ó, na extensão .gsz, tá? Que é a extensão aí desse software, tá? Pronto, salvei o meu projeto. Qualquer coisa, se der problema, vocês vão salvando aí, certo? Não é um software pesado, tá, gente? Tanto é que eu tô aqui emulando o Windows e rodando ele dentro de uma máquina virtual e quase não sinto travamento. Tem um pouquinho de lag aqui, um pouquinho de travamento, mas ele roda de boa aqui, sem problema nenhum, tá? Beleza, gente. Vamos lá. O que que falta? Ah, falta fazer essa barragem. Pessoal, a barragem aqui é meramente ilustrativa, tá? A gente vai fazer aqui o esboço da barragem, tá? Eu vou fazer só essas 3 linhas, ó. Essa linha aqui, até a cota 16. Depois eu venho aqui, ó, 4 metros nesse segmento. E depois eu desço até o ponto aqui 27, tá? Mas assim, o desenho, gente, é meramente ilustrativo. Só para, quando você for fazer a modelagem, ter os resultados gráficos, né? Mostrar para o cliente, olha, aqui que é a barragem, tá? Então não precisa necessariamente ter, não vai influenciar em nada no resultado numérico. Mas vamos aprender a fazer, tá, gente? Esse esboço aqui, esse desenho, tá? Então vamos fazer aqui o desenho dessa barragem. Beleza. O desenho dessa barragem, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão procurar aqui, ó, desenho. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Desenhos. E vão buscar aqui linhas, gente, ó. Nessa aba desenhos, você pode fazer o que você quiser. Círculo, arco, escrever o texto, tabelas, dimensão, certo? Angular, inclinada, linear, enfim. Então você pode fazer vários desenhos. Nos casos aqui a gente vai pegar linhas. Ele abre uma janela de configuração, ó. Você pode selecionar a espessura que você quer da linha. Eu vou colocar uma linhazinha um pouco mais espessa, ó. Tem uma mais fina, uma intermediária e uma mais espessa. E aí você pode também configurar a cor, tá, pessoal? Ó, cor que você quiser aí, tá? Vou deixar preto mesmo, tá? Então, o que você vai fazer? O mesmo jeito que você fez a região 1. Eu vou chegar aqui no meu cursor no ponto 3, ó. Clicar em cima do ponto 3. Subo verticalmente até a cota 16, ó, 9 metros, 90 graus. Clico. Vocês notem que ele não sai do comando, ó. Ele pode aqui pegar o segundo ponto, né? Você vem aqui do lado até a coordenada 14, 16. Clica. E vai até o ponto 4. Clica também. Se quiser voltar para o ponto 3, gente, não tem problema, mas aqui embaixo já tem, né, a região 1, tá? Mas se você quiser fechar aí o polígono, volta para o ponto 3. Clica novamente. Para sair do comando, clica com o botão direito do mouse, tá, pessoal? Cliquei aqui com o botão direito do mouse. Pronto, ele fechou meu polígono. Vamos repetir, tá? Pessoal, eu peço que vocês... Ah, professor, estou fazendo aqui, mas você está repetindo demais. É assim mesmo, tá, gente? Como é uma aula online, cada aluno tem o seu time, tá? Então tem alguns alunos com um pouco mais de dificuldade e tal, então por isso que eu fico repetindo. Muitas vezes é necessário sim, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Alguém levantou a mão? Pedro disse que deu certo, beleza. Gente, ó, então vamos lá, ó. Repetindo, desenhos, linhas, escolhe a espessura da linha que tu quer, a cor da linha que tu quer, certo? Vou deixar preto mesmo. Venho aqui com o meu cursor no ponto 3, clico, vou até a coordenada 10, 16, clico, vou até a coordenada 14, 16 e clico de novo.
e vou até a coordenada do ponto 4, 27, né? Clico. Fecho, indo até o ponto 3. Para sair do comando, gente, você pode clicar com o botão direito do mouse. Vou clicar aqui com o botão direito. E pronto, concluí o meu desenho, tá? Alguém não conseguiu fazer? Todo mundo deu certo? Sim ou não? Ok. O Lucas, faço mesmo para água. Se quiser colocar água, gente, eu não vou colocar água, tá? Porque o nível d'água, pessoal, vai ser por condição de contorno, tá? O software ele vai colocar automaticamente depois na modelagem, tá? Mas se você, não, professor, mas eu quero colocar o nível d'água. Tudo bem, pode colocar. Como é que eu faço para colocar água? Ó, você muda aqui a cor, coloca uma cor azul. Colocar, né? Eu disse que não ia colocar, mas eu vou colocar. Então, ó, clica aqui, ó, no 012 e vou até aqui na beirada aqui da minha barragem, clico para sair do comando, botão direito, tá? Professor, sem querer eu mudei a cor aqui dessa linha, certo? Deixa eu voltar aqui. Se você selecionar a linha, gente, ó, vamos supor que essa linha aqui, ela tá com uma cor preta, mas eu queria uma outra cor. Você pode simplesmente voltar aqui, ó, desenhos, linhas. Clica na linha que tu quer modificar, por exemplo, eu quero modificar essa linha aqui, essa cor. Posso clicar nela, posso mudar a espessura dela, posso mudar a cor, por exemplo, uma cor mais suave, certo? Então, a edição, ou você dá um Ctrl Z, ou pode simplesmente fazer isso. Clica lá no comando linhas e seleciona a linha que tu quer modificar, tá? Você pode até mudar o comprimento. Tem 10 metros, eu quero colocar 12, certo? Ele aumenta aí. Vou deixar 10 mesmo, tá? Pode mudar aqui os pontos dessa linha, né? Não, eu quero que comece aí em -2. Pronto, ó, tá? Ou, enfim, quero que faça um ângulo, né? Que não faz muito sentido, mas faça um ângulo de 45 graus, tá? Então você pode fazer as alterações depois que você achar pertinente, tá? Vou deixar aí do jeito que está. Pessoal, estamos quase terminando nosso modelo, tá? Essa nossa aula disse que terminaria umas 9 horas, mas a gente vai terminar umas 9h15, tá, pessoal? Sem falta, tá bom? Então, 9h15, 9h10 eu estou finalizando, e de 9h10 a 9h15 eu explico para vocês como é que vocês vão me enviar, tá? Beleza, gente. O que vai faltar agora, pessoal? Faltam duas coisas. Nós vamos entrar com as propriedades do material e nós vamos dizer aqui para o nosso problema. Olha, o nível d'água aqui desse lado, ele fica na cota 12 e desse outro fica rente ao terreno, tá? Como é que é isso, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, ó, quem está acompanhando aí vai clicar em aplicar e vai buscar aqui, ó, materiais, tá? Cliquei em materiais. Mais uma vez. Próximo passo, gente, aplicar materiais, tá? Notem que abri uma janela para materiais, nós não temos nenhum material, ó. O que você faz, gente? Nós vamos criar o material. Nós vamos criar o material, gente, com essa permeabilidade aqui, ó. 1,2 vezes 10 a menos 7, tá? Vamos lá. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui, ó, dados, 3 pontinhos. Tá, gente? Então, procura aí, ó, dados, 3 pontinhos.
de abrir aqui mais uma janela. Nós não temos materiais, certo? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em adicionar o material. Ele criou aqui, ó, gente, novo material, modelo. Temos dois modelos, gente. Tem saturado e não saturado. E tem só saturado. No caso, o nosso problema é totalmente saturado, tá? Então, basta clicar aqui em modelo saturado. Se você quiser configurar aqui o nome, a cor, tá? Você fica à vontade, tá, pessoal? Eu não vou mexer, tá? Eu vou deixar em novo material mesmo. Cor aqui, a cor amarela, não tem problema, a cor default, tá? O que eu vou entrar aqui, pessoal, nessas informações? Apenas com KX. 1,2 é de elevado menos 7, que é a permeabilidade aqui do nosso solo, tá? Ó, 1,2 vezes 10 a menos 7. A potência, gente, entra com um Ezinho mesmo, tá? Então, aí no de vocês está zerado, né? Não tem nada, você vai digitar 1,2, um Ezinho de elevado, menos 7. Os outros parâmetros, pessoal, pode deixar default, tá? Então, não precisa mexer em mais nada, ok? Então, aqui a compressibilidade da água, né, que aqui é 0. Anisotropia, pessoal, é a relação do Kx e o Ky, certo? Porque às vezes o Kx ele é maior do que o Ky. Então você está analisando, pessoal, com o que nós chamamos de anisotropia. No caso aqui, a gente vai considerar que o K na direção horizontal e o K na direção vertical, gente, é o mesmo valor, tá? Então pode deixar igual a 1 aqui esses valores. Beleza, gente? Então não precisa mexer mais em nada, é só mesmo a permeabilidade. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer essa configuração aqui? Sim, beleza. Fez aqui, gente, ó, basta fechar, ó. Vou clicar aqui em fechar. E aí o que você vai fazer, gente, ó? O material está aparecendo agora para mim, ó. Basta você vir aqui e clicar, ó, na região 1. E aí ele muda de cor para a cor do material que tu ajeitou aí, né? Que tu cadastrou, tá? É interessante, gente, essa questão de cores, principalmente com modelagens mais complexas. Tem modelagem que você vai ter que entrar com 10 materiais, 20 materiais. No caso aqui, a nossa licença estudante só permite, eu acho que 2, 3 materiais no máximo, tá, gente? Mas assim, para uma modelagem básica, simples, mais que o suficiente, né? Então, aqui ele fez, então, a nossa região 1, ele demarcou aqui a região 1, né, com a cor que nós escolhemos, inclusive colocou aqui, né, na região 1 a definição aqui, né? E aí, pessoal, o que acontece? Todas as características geotécnicas que tu cadastrou nesse material, eles estão sendo implementados aqui nesta região, tá? Concluído, basta clicar no X. Pessoal, alguém quer que repita? Não, né? Todo mundo acompanhando? Beleza, vamos lá. O que nós iremos fazer, gente? Deixa eu dar um Ctrl C. O que acontece, gente? Ok. Nessa barragem aqui, gente, o que nós vamos fazer? Nós temos que dizer para o software, gente, que de onde o nível d'água vem e para onde ele vai. Você tem que falar isso para o software não sabe, tá? Então eu vou falar o seguinte, ó. Vou falar aqui para o aplicativo, ó. Nessa linha aqui, o nível d'água, gente, ao longo desse terreno está na cota 12.
Que condição de contorno eu posso colocar aqui, gente? Ó, carga total, carga altimétrica, 8 metros, carga pesométrica, 4. 8 mais 4, 12. Então, nossa carga total igual a 12. Mesma coisa aqui no ponto 3, ó. Com a carga altimétrica, gente, ó. Como o terreno é inclinado, aqui a carga é 7. Mais a carga pesométrica, você tem 5 metros de coluna de água. Então, vai dar 12 do mesmo jeito, tá? Nossa carga total aqui também é 12 no ponto 3. Então, ao longo desse terreno inclinado, a carga total é 12. Certo? E aqui? Bem, gente, o nível d'água vai ficar aqui, ó, rente com o terreno. Eu posso dizer que a pressão aqui é igual a zero, certo? A carga pesométrica, né, nossa HP, é igual a zero. É isso que eu vou dizer para o meu software, tá? Então, ao longo desse terreno todinho, por isso que esse exercício desse ano, gente, eu mudei, colocando inclinações, para ficar também um pouquinho mais complexo para o aluno entender. Que a pressão aqui pode ser igual a zero. No caso aqui, a carga, não tem como a carga ser total, ser constante aqui, porque vai variando, né, a declividade do terreno. É uma situação que é bem coerente, né, com a realidade. Então, nós vamos manter a pressão igual a zero. Por quê? Porque eu vou entender, eu vou dizer para o software que o nível d'água vai ficar rente aqui ao meu terreno. Então, eu vou ter que dizer como é que vai ser a entrada e a saída. Certo, gente? Então, você diz aí para o software como é que acontece isso. Como é que eu faço isso, gente? Vamos lá. Pessoal, vocês que estão acompanhando, vocês vão aqui em aplicar. Vou baixar aqui um pouquinho. Aplicar condições de contorno, tá? Condições de contorno, pessoal. Ó, nas condições de contorno, eu tenho pressão zero e tenho uma condição de drenagem. Essa de drenagem, gente, não é uma condição de contorno relevante para nós, tá? Normalmente é uma condição de contorno mais voltado para elementos drenantes, um colchão drenante, um filtro, um material muito permeável, tá? Então, essa é uma condição de contorno mais para solos não saturados. Quem for fazer barragem comigo, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente essa condição de contorno. Mas nós temos a pressão zero, que eu posso aplicar do lado direito do meu problema. Eu só não tenho a condição de contorno aqui do lado esquerdo, tá? Que é 12. Vamos criar essa condição de contorno, ó. Vocês vão clicar aqui em dados, 3 pontinhos, tá? Então, vou criar apenas uma condição de contorno, que é do lado direito, que é a carga total igual a 12. Então, você vai clicar aqui, dados, 3 pontinhos. Aqui, gente, ó, tem as condições de contorno já pré-definidas no software. Eu vou clicar aqui em adicionar mais uma. Nova CC hidráulica. Essa nova condição de contorno, gente, eu vou colocar aqui, ó, reservatório. Reservatório, tá? Tipo, aí você pode colocar carga total, carga de pressão de água, seria a carga pesométrica. Se você tiver dado de vazão, fluxo. Aí vem, gente, gradiente, interação. Interação terra-clima, gente, é uma condição de contorno que não dá para usar aqui, mas é bem complexa, em que você pode introduzir dados climáticos de chuva, evaporação, neve, caso, né, em locais que
tenha, né, essa questão de neve, evapotranspiração de vegetação, enfim, mas não é o caso, tá? Então vocês vão selecionar aqui carga total de água. Então é a primeira opção aqui, ó. Qual é o valor da carga total? 12 metros. A cor, gente, eu sugiro que vocês mudem para uma outra cor, tá? Para não ficar igual a cor da pressão hidráulica igual a zero, né? A zero pressure, né? Então a pressão zero aqui, não ficar confuso aí, né? As duas com a mesma cor. Aí fica as três com cores diferentes, fica mais fácil de identificá-las. Então, mais uma vez, pessoal, nós criamos uma condição de contorno, tipo, ó, carga total de água, valor 12 metros. Não esqueçam de colocar o valor. Muitas vezes o aluno esquece, não coloca nada. Quando vai rodar a modelagem, não dá nada. Então, ó, colocou aqui, gente, 12 metros. Basta fechar. Tudo bem? Essa condição de contorno que nós acabamos de criar, vocês vão clicar aqui, ó, somente aqui no segmento dos pontos 2 e 3, ó. Vocês notem que ficou azul, tá? Ah, professor, sem querer eu cliquei aqui. Vai dar errado? Vai, gente, tá? Vai dar errado, porque tu tá dizendo aqui para esses pontos que a carga total é 12. E não é, tá? Então, aqui é o limite da tua modelagem. Você não coloca condições de contorno no teu limite. Se você fizer isso, você pode dar um Ctrl Z, desfazer, tá? E aí resolve aqui, né? E clica no lugar certo. Aqui do lado direito, pressão igual a zero, ó. Primeira condição de contorno, a vermelhinha aqui, ó, pressão zero. Você clica, você seleciona a pressão zero e clica aqui do lado direito. Somente nesse segmento dos pontos 4 e 5, tá? Aqui entra no meio da barragem, coloca alguma condição de contorno? Não, gente, porque é impermeável, tá? Então você tem uma região impermeável, então não coloca nada, ok? Senão vai dar errado. Então você só coloca onde está, né, onde vai iniciar o fluxo e onde vai terminar o fluxo. Concluído aqui, basta fechar. Ok? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo acompanhando? Beleza. Gente, não deixem de salvar, ó. Clique aí, certo? E salvem o projeto de vocês. Pessoal, rapidinho. Elementos finitos. Até agora vocês não viram nenhum elemento. Pessoal, o software ele faz automaticamente, tá? Você pode visualizar os elementos da seguinte maneira, ó. Você clica em aplicar. Deixa eu baixar aqui novamente. Cliquem aí, pessoal, em aplicar. Propriedades da malha. Que aí ele vai mostrar para vocês a malha de elementos finitos. Vocês notem que nós temos, gente, elementos de tamanho mais ou menos de 4 metros. Tá grande demais, pessoal. Tá poucos elementos. Então, como eu falei para vocês, quanto mais elementos, melhor. Quanto? Pessoal, eu colocaria uns 1.000 ou 2.000 elementos finitos aqui, tá? Mas a licença não permite eu fazer isso. A licença tem um limite de 500 elementos. Então, eu sugiro a vocês, vai no extremo, tá? No limite de 500 elementos. Eu vou colocar aqui um tamanho global de 1 metro. Vocês notem que ele criou 221 elementos. Vou colocar aqui 0,8. 0,6. Ó, 0,6, gente, ele passou dos 500 elementos. Ele não vai rodar a modelagem, tá? Passou quanto? Ó, passou um pouquinho. Deixa eu colocar 0,65. Ainda passou um pouquinho. Tá chegando perto. 0,66.
Pronto, ó. Se vocês colocarem 0,66, o tamanho global, gente, quer dizer que cada elemento tem mais ou menos 66 centímetros, tá? Ele criou aí 492 elementos finitos, tá, pessoal? Por que eu estou colocando isso aqui, gente? Porque é o limite, tá? O ideal, pela minha experiência, que eu já tenho, sei lá, 20 anos de experiência com modelagem, gente, eu colocaria uns 1000 elementos aqui, no mínimo, tá? 1000, 2000 elementos, normalmente não passa disso. Por mais que seja o modelo seja muito complexo, normalmente a gente gira em torno de 1000, 2000, 3000 elementos, mas normalmente é algo, né, que não fuja muito dessa quantidade de elementos. Não adianta colocar demais, pessoal. Poderia colocar 1 milhão de elementos aqui, mas não ia melhorar meus resultados, tá? Coloca 0,66, Railana, viu? Isso para vocês terem máximo de elementos possíveis aí, tá? Então, coloca aí 0,66, certo? No de vocês, tá bom? Então, gente, o que nós estamos fazendo? Chegando no limite do modelo, tá? Porque a licença estudante só permite 500. Então, vamos até o 500 mesmo. Como eu falei a vocês, quanto mais elementos, mais preciso vai ser o nosso modelo. É lógico, tem um limite, que é o limite numérico, tá? Que tem uma quantidade ali que, por mais que você acrescente elementos, não vai gerar mais precisão, tá? Mas aqui já está razoável, beleza? Basta fechar essa janela aqui, certo? Ele some a malha, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Pessoal, então vamos, ó. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui soluções. A análise está com o status não solucionado. Basta clicar aqui, ó, em iniciar. Clique aí, pessoal. Mais uma vez, ó. Eu estou aqui em resultados, vou voltar aqui para definição. É só clicar aqui no botão iniciar. Tudo bem? Todo mundo conseguiu? Apareceu alguns vetores aqui embaixo, pessoal? Sim? Beleza. Gente, o que eu vou fazer? Beleza, pessoal. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Os vetores. Ó, por que esse vetor está maior e esse vetorzinho aqui está menorzinho, gente? O vetor indica a intensidade do fluxo, o gradiente. Então, vocês notem que os vetores aqui, gente, ó, eles são maiores porque o gradiente é maior, tá? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, na saída, o gradiente aqui, ó, tá bem alto. E à medida que você olha, né, ao longo, né, você observa que os vetores cada vez ficam menores, tá? Então, pessoal, isso aqui está plenamente coerente. Quanto menor o comprimento de percolação, maior o gradiente hidráulico. Mas eu acho que o que mais interessante seria você visualizar o seguinte, ó. Vocês notem que aqui, ó, onde tem nenhum, gente, coloquem aqui esta opção. Carga total de água, tá? Certo? Water total head, né? Então ainda está em inglês aqui, mas tudo bem. Então clica aí, gente, ó, nessa opção carga total de água. Ele apareceu umas coisas aqui. O que são isso, gente? São as linhas equipotenciais, tá? Então cada linha dessa representa uma carga equipotencial variando em um certo intervalo. Beleza? Para quem para quem perdeu aí, dormiu no ponto, ó, pessoal, tá aqui nenhum, clica aí nessa primeira opção, carga total de água, tá? Como é que eu visualizo os valores, pessoal? Cada linha dessa representa um valor de uma carga total. Basta você, ó, vir aqui e clicar, ó, nessa opção do lado, ó, aplicar valores
nas isolinhas. Na hora que você clica aqui, ó, numa isolinha dessa, ele mostra a carga total. Eu vou clicar aqui, gente, em todas elas. Ok. Então, gente, o que vocês estão vendo? Ó? A carga total variando de 12 até 6, né? Ó, que o nível aqui, né, tá entre 7 e 6, né? Aqui 6,5, que é justamente a cota 6,5, ó, tá? Então, vocês estão vendo a variação da carga total indo de 12 até 6,5. Aqui por questões numéricas, gente, nessa linha aqui, por mais que vocês tentem clicar, ela não vai dar os 12, mas a gente sabe que aqui a carga total é 12, tá? Beleza, gente? Repete, beleza, vamos lá. Como é que eu faço, pessoal? Você seleciona aqui onde tem nenhum, bora total rep. E aí você clica aqui, ó, aplicar valores nas isolinhas, ó. Ele é um lapisinho com um número, acho que é 76 ou algo assim, tá? Então você clica nele, ó, vou clicar, ele está habilitado, e aí é só clicar na linha. Se você clicar de novo, ela some, tá? Então você vai clicando aí e vai visualizando os valores, certo? De carga total de cada linha dessas. Beleza, gente? Ok. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Duas coisinhas, tá, pessoal? Vamos passar aqui para visualizar os resultados. A primeira coisa ele pede para analisar, gente, o gradiente e a pressão aqui embaixo da barragem, tá? Uma barragem como essa, pessoal, quando você projeta ela e tem um fluxo por essa barragem, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Quando acontece aqui o fluxo, gente, o que temos? Nós temos tudo isso aqui saturado, tudo saturado, e aqui na fundação da barragem, pessoal, essa água ela vai criar um empuxo de baixo para cima. Então, existe uma coisa que é chamada subpressão, pessoal, em que a gente analisa como é que essa pressão acontecendo da água de baixo para cima na barragem. Por que isso é importante? Porque essa pressão, gente, pode fazer a barragem tombar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó, nesse pontinho com a pressão, nesse pontinho com a pressão, tá? Só isso, tá, pessoal? Sabendo que a pressão aqui não vai ser nem muito interessante, porque a pressão aqui, gente, vai, acho que dá essa pressão de coluna de água que é 8 para 12, né? Seriam mais ou menos 60 kPa, tá? E aqui, pessoal, a pressão ela vai para zero, tá? Mas aqui é só para a gente ver, entender um pouco, né? Como é que funciona o software, tá? Então a pressão aqui, ela vai variar de 12 para 0, tá? Se vocês forem ver aí, ou de 60, né? 58, alguma coisa, que vamos multiplicar pela gravidade, né? Mas é a pressão de baixo aqui da barragem, ela vai variar dessa forma. Aqui é porque nossa barragem é simples, tá? Mas se fosse um modelo mais complexo, né, você teria, né, uma variação aí nesses valores. Como é que eu vejo isso, pessoal? Vocês vão aqui, ó, em visualizar resultados. Busca aí, gente, ó, visualizar resultados. Você pode aparecer aqui uma janela, você pode clicar aqui, ó, nesse ponto, aqui debaixo da barragem, ó, ele vai te dar todos os resultados, ó, gente. Poropressão, deu 49. Não, é porque são 5 metros, né?
São 5 metros. Ele está indo da cota 7 a 12, são 5 metros. Me dá 49 kPa. Eu vou ter 1 metro a mais ali, tá? Então tem 49 de pressão, ó. Ó, por que não mostrou a carga total, gente? Um errozinho numérico. 11,9999, 12 metros carga total. Carga de pressão de água, vazão, certo? Ó, gradiente, ó, o gradiente aqui está quase igual a 1. Densidade da água, permeabilidade na direção X, na direção Y, grau de saturação, enfim. Ele te dá todos os resultados numéricos aqui desse ponto. Então, pessoal, a pressão aqui no início, né, debaixo aqui da barragem, está variando de 49. E se você clicar aqui, ó, nesse outro pontinho, vocês vão ver que a pressão cai para 0, tá? Por quê? Porque a gente forçou isso, né? A gente colocou uma condição de contorno aqui, forçando, né, a pressão igual a 0, tá? Então, a pressão debaixo da barragem, pessoal, está variando, né, de 49 para 0, tá? Se vocês quiserem calcular, dá para você calcular integrando, né, calculando esse diagrama triangular aí de pressão. Acho que vocês já viram aí mecânica dos fluidos, né? Na verdade aqui é 49, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é 49, aqui é 0. Aqui você tem 10 metros, né? Quanto é que seria o esforço vertical, né? O empuxo, a integração dessa área, certo? O nosso empuxo seria 49 kPa vezes 10 dividido por 2, porque é um triângulo, tá? E aí seria 5 vezes 490. Isso aí dá 245 kilonewtons. Seria uma força vertical de baixo para cima, gente, de 245 kilonewtons, tá? Gente, entendida a questão da subpressão? Perguntas? Dúvidas? Beleza? Então aqui seria como se fosse um esforço vertical de 245 kN. Gente, já estou passando do prazo aqui que eu prometi a vocês, tá? Deixa eu fechar aqui só para vocês saberem como é que calcula a vazão. E aí a gente fecha a nossa aula, tá? Pessoal, para calcular a vazão, eu tenho que quantificar, certo? Os valores. Se vocês olharem aqui em visualizar resultados, se eu selecionar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui esses pontos. Ó, eu selecionei vários pontinhos ali. Vocês notem que ele me deu aqui os resultados e me deu aqui a vazão que passa em cada ponto, tá? O que eu poderia fazer, gente? Pegar esses resultados e somar, né, o resultado de ponto a ponto, tá, pessoal? Só que isso aí é meio ruim, né? O software ele não é tão prático para te dar o valor da vazão. O que normalmente a gente faz? Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, um passo a passo, tá? De o que vocês vão fazer. Eu vou criar aqui, gente, um gráfico. Vocês vão clicar aqui em gráfico, aplicar, gráfico. Então, vocês vão criar, pessoal, um gráfico, tá? Um gráfico de quê? De vazão. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicionar. Ele criou aqui um novo gráfico, eu vou colocar aqui vazão. Tipo de gráfico, gente, ó, fluxo de água, vazão de água versus tempo. Já explico por que esse negócio de tempo, tá? Então, pessoal, vocês coloquem aí, né? Vocês adicionaram um gráfico, fluxo de água, vazão de água versus tempo. E aí você vai fazer o seguinte, ó, definir localizações. Ó, erro, vazão, falta locações. Então vamos definir os pontos. O que você vai definir, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, nesse segmento.
Por quê? Porque eu sei que toda a vazão, pessoal, todo o fluxo vai obrigatoriamente passar nessa linha, indo em direção para o lado direito, tá? Então, todo o fluxo que passar por essa linha eu vou contabilizar. Então, ó, cliquei aqui nesta linha, aqui do lado esquerdo, clica aqui em exibir gráfico. Ele me deu, ó, as vazões de todos os pontos do segmento que eu selecionei. O que eu faço, gente? Aí é simples, ó. É só clicar aqui e mandar fazer a soma dos valores. Ele vai somar todo mundo. Essa é uma forma mais simples e fácil, certo? Ó, a vazão está dando 2,74 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo. Vou repetir, tá, pessoal? Rapidinho, tá? Quem fez aí, ó, você vai clicar em aplicar gráficos. Vamos adicionar um gráfico. Vou colocar aqui o nome do gráfico, vazão. Tipo, pessoal, ó, fluxo, vazão de água, deixa vazão de água, versus tempo. Por que tempo, gente? Porque o tempo eu consigo fazer essa soma, tá? É por isso que é um artifício apenas, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, definir localizações. Poderia pegar aqui do lado direito, gente? Poderia, ó. Porque eu sei que toda a vazão está chegando ali. Só que você vai ter apenas um errozinho vetorial, tá? Mas a quantidade vai dar a mesma coisa. Então, ó, clica em exibir gráfico, manda somar. Ele só vai dar, gente, um valor negativo, mas o valor é o mesmo, tá? Ó, 2,74 vezes 10 a menos 7, tá? Ele deu negativo apenas questões vetoriais, tá? Mas o que importa para a gente é o valor em módulo, tá? Então, você tanto pode pegar a entrada quanto a saída. Pessoal, entendido? Gente, perguntas, dúvidas? Podemos fechar? Beleza, gente. Pessoal, então vamos lá, ó. O que vocês vão ficar aí para casa? Vocês vão fazer, certo? Vocês vão me enviar essa modelagem, tá? Essa modelagem no item A. Vão refazer aí o item A, pessoal, para a cota 16, que é a cota aqui, ó, no nível máximo da barragem vertedora. E vão fazer pelo método gráfico, desenho. Vocês podem imprimir ou fazer no computador, tá? As linhas de fluxo, as linhas equipotenciais e comparar os resultados, tá? Como é que vocês vão me mandar, pessoal? Vocês vão me mandar, certo? Através do formulário que eu coloquei aí para vocês no mural, tá? Ó, tem aqui o formulário. Vocês vão colocar o e-mail de vocês. Escolhi aqui a identificação, selecionei aqui meu nome. E aqui, ó, vazão, né, ó, o arquivo, né, que foi esse aí. Você vai lá e procura, tá? E adiciona lá o arquivo. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? O arquivo, gente, é o arquivo de modelagem, tá? Aí faz a mesma coisa no item B, no item C. Se quiser colocar algum comentário, alguma dificuldade que você teve, tá? No item C, gente, você pode colocar até mais arquivos, tá? Eu deixei essa opção. E basta clicar em enviar, tá? Então, eu vou colocar aqui só o meu e-mail, que ele não vai permitir. osielferreira@gmail.com, tá? Clica em enviar. Estão conferindo, beleza, gente, tá? Então, foi enviado aí a modelagem. Pessoal, perguntas, dúvidas? A modelagem de vocês, ó, basta salvar e fechar aí, certo? Que já está pronto. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui.
no chat de vocês. Lucas, foi criado 2 aqui, qual é? Foi criado 2? Deixa eu ver. Arquivo, salvar, como... Não, foi criado só um, tá, ó. Não sei se o de vocês está aparecendo 2, o meu está aparecendo só um arquivo aqui, tá? Alguém está aparecendo 2 arquivos? Tá, pessoal? Então, esse arquivo aqui, o GSZ, que vocês vão me enviar aí por e-mail, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Pode enviar até quando? Gente, vocês podem enviar até o dia da prova, não tem problema não, tá? Então, no dia da prova eu vou estar ainda recebendo, não tem problema, tá? Essa atividade, pessoal, então vai ser a terceira e última atividade de vocês. Eu não vou cobrar mais nada do laboratório, tá? Vou passar para vocês. Quem ainda não viu, veja lá, já liberei as notas da atividade 1. Vou liberar hoje da atividade 2, tá? E eu peço que vocês façam aí, certo? É dessa da atividade 3. Beleza, gente? Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, me mandem, certo? Me mandem aí uma mensagem por e-mail que eu respondo a vocês, tá? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? O site perguntando se foi gravada, viu? Eu vou parar aqui a gravação.